Então, estamos começando mais uma das madrugadas com Deus especial, né? Os 10 dias de oração e 10 horas de jejum foram realizadas aí no primeiro sábado, esses 10 dias. E hoje é o nosso penúltimo episódio, vamos dizer assim, e vai ser aí do dia 9, né? Hoje é dia 3 de março e o tema de hoje são as mensagens angélicas. Então, está escrito, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 8 a 10. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo como de forma sensata, justa e piedosa. Porque se nós, quando inimigos... Tito 2, 11, 12. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5, 10. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, por que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? E por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para que darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Então nós encontramos uma situação, né, inclusive profética aqui, a Babilônia caindo, questão da sinal da besta, né, marca da besta e da sua imagem. Vemos, né, que a salvação, né, de Deus, ela quer nos transformar, né, quer nos mudar o rumo e mediante a ele, né, a morte de Jesus, nós podemos ser reconciliados com Deus para podermos, né, vamos dizer assim, apresentar, né, usufruir desse, dessa transformação, né? E Deus é o que faz o querer e efetuar das coisas boas, né? Só que existe um momento, né, que as pessoas que vão rejeitando a verdade, né, e preferem, né, as suas próprias concupiscências, suas próprias ações erradas, e isso vai fazendo com que ela se distancie até chegar o momento em que aparece a operação do erro, né? Ali, como o erro, a mentira, se alinha com os desejos dela, ela rejeita a verdade e abraça o erro, né? Então, é um alerta para nós, né? E são períodos, né, que nós vamos vendo ali, que são ações de Deus que manifestam misericórdia e nós podemos aceitar. Dada essa introdução, vamos então ao despertamento. Ao pregar a doutrina do segundo advento, Guilherme Miller e seus colaboradores haviam trabalhado com o único objetivo de despertar as pessoas de forma que se preparassem para o juízo. Tinham procurado acordar os que se diziam religiosos para a verdadeira esperança da igreja e levá-los a sentir a necessidade de uma experiência cristã mais profunda.
Trabalhavam também para considerar os não convertidos sobre o dever de se arrependerem imediatamente e se converterem a Deus. O grande conflito, página 320 ou 375. Nós vemos, né, de que pregar, né, sobre o segundo advento, né, existe sempre essa resistência das pessoas, né, com relação a exatamente por, aparentemente, Jesus está demorando, né? Mas ao nós observarmos, né, que sua demora é respectivo ao arrependimento, que na realidade, né, muitas vezes somos nós que não estamos fazendo para que ele volte. Como o senhor Avelino um dia comentou e o Pedro retrata, né, em sua carta, nós podemos estar aguardando e apressando a volta de Jesus. Então, para nós, são momentos, às vezes, desses despertares, né, que a pessoa ela acorde para viver realmente a vontade de Deus, né? Porque muitos estamos na igreja, né, mas estamos só fazendo para inglês ver ou ocupando só o banco. Nós temos que estar ali buscando a despertar, né, no Espírito Santo para conseguir completar essa obra. Proclamação mundial. A terceira mensagem angélica, a grande verdade decisiva para nossos dias, devem ser ensinadas em todas as nossas instituições. É desígnio de Deus que, por meio desta, seja dada esta advertência especial. Irradiem para o mundo resplandecentes raios de luz. O tempo é breve. Acham-se sobre nós os perigos dos dias finais. Cumpre-nos vigiar e orar, e estudar e dar ouvidos às lições que são dadas nos livros de Daniel e Apocalipse. Então, né, nós temos, através dessas advertências, né, proclamar, né, vigiar nelas, mas proclamar também aos outros que estão aí afora. Porque o mundanismo e a apostasia estão muito evidentes, né? E ali, como diz uma frase, né, o que mais me assusta não é o gritar dos maus, né, mas o silêncio dos bons, ou o silêncio daqueles que dizem que são bons, né, vamos dizer assim. Mensagem do primeiro anjo, Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo e apelando para os seres humanos o temerem e o adorarem, estava destinada a separar o professo povo de Deus das influências corruptoras do mundo e despertá-lo para ver o seu verdadeiro estado de mundanismo e apostasia. Nessa mensagem, Deus enviou à igreja uma advertência que, se fosse aceita, teria corrigido os males que estavam afastando dele. O grande conflito, páginas 323 379. Alguém deseja comentar alguma coisa até aqui? Fechando. Aí nós sabemos como está o nosso mundo, né? Tá uma reviravolta, mas estamos vendo lá no Oriente o que está acontecendo. São sinais. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Como o Christopher falou, não interessa o que está acontecendo no mundo, mas será que aqueles que conhecem a verdade estão fazendo alguma coisa? Será que eu faço alguma coisa? É uma coisa preocupante. Então, como igreja, nós temos uma mensagem, como vimos ontem, nós somos um movimento mundial e esse movimento tem que levar a mensagem avante. E o que eu estou fazendo? O que nós fazemos, né? Que nós possamos despertar, preocupar-nos, não em querer ir lá para o Oriente, para o lado do mundo, mas e o meu vizinho? O que eu estou fazendo? Aqueles que estão do meu lado aqui, o meu lar.
que nós possamos realmente fazer a nossa parte. É verdade. Amém. Então, continuemos aqui. Corrupção religiosa. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que dessa mensagem de, de se segue a advertência sobre o juízo. Deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois esta igreja tem estado em condições decaídas há muitos séculos. Então, nós encontramos nessa corrupção e essa mensagem que deve ser pronunciada agora, né? E não, como diz na igreja de Roma, pois essa já não está aqui, né? Nessa condição, mas essa já tem entrado na apostasia por bastante tempo. Dar ouvidos. As igrejas que recusaram a primeira mensagem angélica rejeitarão a luz celestial. A mensagem foi dada misericordiosamente, enviada para levá-las a ver a verdadeira condição de mundanismo e apostasia, para buscar o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. No entanto, para a multidão, mesmo que se diziam cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à sabedoria terrena e viraram as costas para a vigorosa mensagem da verdade. Deus concede para ser apreciada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para os que rejeitam quando o Espírito de Deus deixa de impressionar o coração humano com a verdade. É inútil ouvi-la, assim como também a pregação se torna inútil. Então, nós encontramos, né, essa é uma realidade forte, né, e, e às vezes a gente tem bastante resistência, mas entendermos, né, de que Deus ele revela a luz, né, e se a gente não pega essa luz que ele está nos dando e se aproveita dessa luz para enxergar, né, nós vamos caindo, né, mais fundo na nossa apostasia, vamos dizer assim, né, e a gente acaba, inclusive, com dificuldade de ter ali o Espírito Santo agindo, né, porque a gente, de certa forma, se afastou dele, né, rejeitou ali um pouco ele, o que ele estava querendo dizer, né. Eu acho interessante essa questão da condenação, né, que fala ali, viraram as costas para a verdade, e recordo ali do trecho que a irmã White fala, né, quando, se não me engano, quando Eva, né, foi pegar o fruto que não deveria, ela cita assim, que nós não vamos ser condenados por acreditar numa mentira. A nossa condenação virá por termos virado as costas para a verdade. Assim também Eva, né, ela não foi, a condenação dela não foi por ter acreditado só no inimigo ali, que estava tentando enganar, que ela mesma não conhecia a mentira, né? Então, que poderia estar, que aquele ser poderia estar falando, né? Mas o erro dela foi desacreditar ou virar as costas para a verdade, porque Deus já havia sido bem evidente com o seu amor, e aquela cobra, né, ela havia acabado de conhecer, né? Então a gente deve tomar cuidado para entristecer o espírito. Quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e cultivado. O amor de Deus e a fé em sua palavra esfriaram. As igrejas entristeceram o Espírito de Deus, o Senhor, e esse tem sido, em grande medida, retirado delas.
Então nós vemos, né, de que devemos viver a verdade que Deus nos dá, que Deus nos ilumina, para que a gente não aconteça isso, de esfriarmos e ali virarmos as costas para a verdade. Até aqui alguém deseja comentar alguma coisa? Quer comentar um? Bom, não tendo, então vamos para a aplicação do compromisso com a missão. Trabalhemos tendo em vista a eternidade. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 40 ou 47. Ninguém pense que tem o direito de cruzar os braços e não fazer nada. Que alguém possa ser salvo estando na indolência e inatividade é uma completa impossibilidade. Pense no que Cristo fez durante seu ministério terrestre. Quão fervorosos, quão incansáveis foram os seus esforços. Ele não permitia que coisa nenhuma o desviasse do trabalho que lhe fora dado. Estamos nós seguindo suas pisadas? Serviço Cristão, página 70 ou 83. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrarmos lá, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio. Eventos finais, página 174 ou 282. Ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo, que não tenha dedicado esforços para a salvação de outros. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 207. Então nós enxergamos, né, de que não que nossas obras nos façam merecedores do céu, né? A essência do texto não é dizer isso. A essência do texto é dizer que aqueles que aceitam a graça, aqueles que adentram ali da graça, naturalmente, elas transbordam, assim como aquela mulher do poço. Naturalmente é feito a gente transborda para aqueles que estão à nossa volta. Então é impossível a água que Deus nos dá não transbordar e a gente não alcançar pessoas. Mesmo aquela pessoa que estava lá na cruz com Jesus e se arrependeu e morreu, né? Deus ali, você viu que ele inspira os outros para que escrevessem sobre ele, e essa história permeia aí durante todos esses milhares de anos para testemunho para as pessoas, né? Então, nós, né, temos que se achegar a essa graça e transbordemos da água da vida, né, que provém de Jesus. Transbordemos o amor que ele tem dado para nós. Bem, gostaria de comentar? É interessante que nós temos que falar a todos, né? E às vezes eu quero levar uma certa pessoa para a igreja e Deus, os planos dele é outro. Ele conhece o coração de certas pessoas. Eu tinha uma amiga que ela não queria, o melhor, um amigo que eu trabalhei com desenho e tal, e ele era meu amigo, eu queria falar da verdade, mas a esposa dele era terrível. Ela chegava na hora lá, meu amigo, não, marido, não quer uma cervejinha e tal? Eu disse, essa mulher é terrível e tal. E não vou entrar em detalhes na história toda. No final, essa mulher tornou-se uma missionária na igreja quando eu esperava o esposo dela. Ela que veio e ela foi muito missionária na Igreja Adventista, hoje é falecida, mas nós vemos como Deus age onde a gente não espera. Uma pessoa que eu menos esperava veio para a igreja, tornou-se missionária, e a pessoa que eu queria, que eu não veio. Temos que pregar a todos, né? É. Então, às vezes, aquela semente, aquela terra, né, que foi plantada a semente, que às vezes a gente menos espera, era uma terra
fértil, né? Isso. Eu tenho um exemplo também, o que está acontecendo na minha família também. Minha irmã já foi de dentro, né? Meus sobrinhos. E meu cunhado nunca despertou desejo da igreja, assim. Sempre acompanhou e tal. Hoje, também devido a alguns exemplos, de alguns irmãos, devido ao que minha irmã passou também dentro da igreja, o meu cunhado se sente muito mais interessado do que minha própria irmã que já teve lá dentro. Então, algumas coisas são difíceis de explicar, né? Mas a gente vê como Deus age. E no tempo do Espírito Santo, né? Elas se movem e se direcionam, né? Isso é importante para a gente entender. É como diz, a gente falou, inclusive, no pequeno grupo de jovens, né? Que a gente estava fazendo dos 10 dias. E muitas vezes a gente respeitar processos, né? Entendermos que Deus é que está no comando e não a gente. E Isso. muitas vezes a gente passa por cima disso e às vezes sufoca aquela semente que estava brotando, né? E às vezes, assim como os fariseus, a gente coloca uma carga que a gente não move um dedo para ajudar. Então, às vezes nós queremos aplicar leis e leis, ensinar leis, 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 mas a gente não está ajudando as pessoas, às vezes, a cumprir, né? A dar o segredo, porque ela é um bebê na fé, começar com leite, né? E às vezes a gente sufoca, né? Então, a importância de respeitar processos. Entendemos que o Espírito, né, ele vai agindo e nós precisamos sermos instrumento nas mãos dele. O momento certo, o momento de falar, o momento de ensinar ali determinada verdade, o Espírito Santo tem que trabalhar com a gente. Não pode ser por impulso, porque um falso zelo, né? Porque isso é a mensagem que eu aprendi durante a minha vida toda, né? Mas é que Deus, muitas vezes, ele tem o seu tempo de ensinar aquela verdade para aquela pessoa. E se a gente não respeitar esses processos, muitas vezes a gente acaba colocando mais carga, né? Sendo que a pessoa é um bebê que ainda precisava ser segurado, né? Junto de si e, e ser ali ensinado a crescer, a se desenvolver, a se tornar uma criança, ter os primeiros passos, ter todos os desenvolvimentos, né? Por fim, né? Ser uma semente, como disse Jesus, que dá 100 por um, né? E é interessante, como o Christopher falou agora há pouco, que mesmo na igreja, quando uma pessoa é batizado, a gente sempre fala, agora essa pessoa, ela nasceu nos caminhos do Senhor, não é verdade? Não falamos sempre assim? Então a gente fala assim, agora ele está nascendo nos caminhos do Senhor. Mas eu pergunto, uma criança que está nascendo, ela sabe trocar fralda sozinha? Ela sabe preparar uma madeira sozinha? Então, como tem que haver uma maneira de ajudar dentro da igreja, né? Mesmo que eles estão se preparando dentro da igreja, o movimento, como vimos ontem, o movimento mundial, tem que haver uma agitação, uma união entre a igreja, para que uma preparação para poder levar lá fora. Se não houver preparação dentro da igreja, não funciona lá fora. Amém. Assim como nós vemos na vida de Cristo, né? Ele juntou vários discípulos, né? E teve 12 com que ele estava reunido. Então, ele ficou 3 anos e meio com os discípulos, e os discípulos ainda tinham dificuldade ali, um temperamento. Então, eles tinham o melhor professor, e eles precisaram de tempo, né? Para que conseguissem ir se transformando, à medida do Espírito Santo falando com eles, né? E aí a gente às vezes quer aquele fast food, né? A gente quer fazer 6 meses de estudo bíblico e achar que está tudo certo. A pessoa tem que estar extremamente apta, né, a fazer ali o que deve ser feito. Mesmo como você me falou, né? Tem que haver uma preparação dentro da igreja, como falamos aqui
A criança tem que, como você comentou, a criança sozinha não faz nada, tem que ser ensinada. E os discípulos, lá no começo, eles esperavam que andaram com Jesus 3 anos e andaram, Jesus sempre falando, e mesmo quando ele foi crucificado no caminho de Emaús, eles falaram, e nós que esperava que ele fosse salvar Israel. Eles queriam um rei, queriam um rei, queriam um rei, né? Pensavam, mesmo depois de 3 anos, ainda não falavam, é, não pensavam direito a mensagem, né? É verdade. Alexandre? Achei interessante o que a Avelino falou sobre a igreja estar preparada para receber novos membros, né? Muitas vezes nós nos preocupamos em trazer mais, mas esquecemos os que já estiveram por ali, né? E muitos dos que estiveram por ali às vezes saem magoados, saem tristes com o que passaram, com o testemunho, com até mesmo a nossa falta de envolvimento das pessoas, né? Às vezes até mesmo me pergunto, será que a igreja está preparada para receber novos membros? Claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque eu sou um exemplo. Quando eu fui me batizar, eu não sabia nem quem era Ellen White, não sabia nem qual era a oração que Jesus nos deixou, né? Nós temos que correr atrás também. Mas confesso, se fosse pelo envolvimento, se fosse pela falta de crítica de alguns, pela falta de crítica de alguns, eu também já estaria fora. Claro que nós temos que ter o foco, nosso foco é Jesus, mas eu acho que nós também devemos nos preparar mais para recepcionar mais as pessoas. É isso que eu queria colocar. Verdade. Aí a pergunta é, né, eu coloco para que a gente quer, né, que as pessoas venham para nossa igreja? Porque se for só vir para a igreja só para estacionar, ocupar banco, o que vai adiantar, né? Outra coisa, se nós estamos sendo felizes na igreja, porque se nós queremos chamar outros, a gente não deve chamar outros para uma tristeza, né, entre os irmãos. Nós queremos chamar outros para a felicidade quando o corpo de Cristo. Então, se no nosso meio não está feliz, como que a gente quer chamar outros para aqui? Então, nós precisamos, né, ser felizes um com os outros, ser uma rede familiar mesmo. E querermos chamar porque nós somos a família de Cristo. A família que tem a paz que vem dele, que tem toda ali, toda esse, esse fruto do Espírito, né? Então, é a partir disso, né, que nós poderemos termos mais convicção ao chamar as pessoas, né? Sim. E lembrar que a mensagem segundo anjo quer dizer que caiu a grande Babilônia. Quer dizer, o que é Babilônia? Confusão. O mundo está numa confusão terrível lá fora. Eu tenho que estar o quê? Preparado, me preparando para saber com amor falar a verdade. Não falar a verdade sem amor. Porque se eu falar sem amor, não funciona, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas adventistas foram falar para alguém de outra pessoa, de outra denominação, para, olha, você tem que vir para o céu, porque se você não guardar o sábado, vem para a igreja, melhor dizendo, porque se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Primeira mensagem, será que aquela pessoa viria? Chama a gente de fanático, né? Então tem que ir com amor aos poucos e preparando o caminho e o Espírito Santo vai falando. Mas não falar o que eu quero e como quero e achar que eu sei tudo e pronto, né? Mas com amor querer tirar pessoas dessa grande Babilônia que o Christopher falou agora há pouco, que ela caiu, tá uma confusão lá fora. É verdade. Mas assim, ó, ouvindo o Avelino, eu não conheço essa pessoa, mas ouvindo o Avelino dá para ver que essa pessoa ela está na igreja mais por temor do que por amor, né? Porque Isso. você falando dessa forma para alguém, está fazendo com que a pessoa fique que a pessoa tema. Ai, não, eu tenho que fazer isso. Você coloca a pessoa, assim, condiciona a pessoa, né?
E não, nós temos que estar na igreja por amor. Nós temos que guardar o sábado por amor. É bem diferente, né? Sim, É verdade, meus queridos. Então, que Deus possa nos. Não possa, não. Deus pode. A gente que aceite, né? Estarmos transbordando a água da vida, né? Nós busquemos transbordar, porque não vem de nós. É dom de Deus. E assim como a graça, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, né? Criado de antemão para toda boa obra. Então, que assim nós cultivemos e nós olhemos fixamente, né, ao nosso Mestre. E de lá que vem o nosso socorro, lá que vem a luz, e lá que virá um sal, né, para essa terra. Vamos orar? Amém. Mais 2 voluntários aí hoje. Agradecimentos e louvor e confissão. Eu posso orar novamente. Então, minha mãe faz do agradecimento e louvor. Mais um. Vai, Ana. Líder, tá ligado. E agora? Pois. Quem que vai orar pela confissão para nós? Vamos orar então pela confissão. Opa, então, ó, o seu Avelino faz. Já que minha mãe agora caiu na ligação. Pela confissão agora? Deixa eu só ver se a minha mãe vai conseguir entrar aqui. a minha internet deu um probleminha aqui. Ah, sim. Ficou definido? Aham. Pode fazer primeiro, mãe, depois o seu Avelino. Depois a gente encerra com a oração com a palavra. Oremos então. Querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, nós estamos neste momento de mais uma oração para nos entregar completamente ao Senhor neste momento. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade, pela misericórdia que o Senhor tem conosco a cada manhã. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui reunidos, porque realmente o nosso grande objetivo é nos entregar para o Senhor, Amém. para que possamos viver a missão que o Senhor confiou a nós. Cada um de nós está inserido em um bairro, em um local, num trabalho, numa escola, independente, Senhor, para nós levarmos essa mensagem de esperança para alguém. Amém. Que possamos entender a grande responsabilidade que temos de levar outras pessoas aos teus santos pés. Que essas pessoas que não têm a esperança, elas possam entender o seu plano de redenção para nos levar de volta para casa. Abençoe, Senhor, a nossa vida espiritual de maneira muito especial nesta manhã, para que possamos sair hoje para o nosso dia com essa missão em vista. E também todo esse final de semana, todos os dias de nossa vida. Aceita-nos, Pai, neste momento, como uma entrega sincera de todo o nosso coração, apesar de todos os nossos erros e defeitos. Mas queremos agora, nesse momento, declarar para o céu e para a terra que somos teus. Obrigada Amém. por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode fazer, seu Avelino. Amorável Senhor, que está nas alturas dos céus, como disse a irmã, nós temos uma missão para levar ao mundo, como vimos ontem, um movimento mundial a todo mundo,
mas eu não posso pensar só no Oriente, lá do outro lado do mundo, e esquecer quem estão perto de mim. Falar para aqueles que estão bem pertinho, falar essa verdade, deixar passar por alto. Que nós precisamos realmente ser aqui pedindo perdão dos nossos pecados, pondo a nossa vida em ordem, o Senhor esteja realmente nos ajudando, possamos estar vazios do eu e cheios do Espírito Santo para, na hora certa, falar a palavra certa para cada pessoa e com amor, como falamos, conquistar cada um. Não porque nós somos especiais, mas porque o Espírito Santo nos ajudou e assim muitas pessoas possam vir para o movimento mundial, como falamos ontem, e preparar-se para a volta de Jesus. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando, Senhor, na tua presença, nós oramos com a palavra, nós tememos a ti, Pai, e demos glórias a ti. É chegada, Senhor, a hora que o Senhor irá julgar. O Senhor já tem julgado desde 1844. Não porque o Senhor não sabe, mas o Senhor sabe, mas para manifestar para o universo inteiro os casos, a cada caso, poderem serem decididos conforme a tua justiça, Pai. Amém. Pai, nós temos a certeza que o Senhor é justo e o Senhor também é misericordioso. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que nos torna possível viver para a tua glória. Amém. Que nós possamos temer a ti, mediante aí ao Espírito Santo, que só podemos fazer isso. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiel a ti e a não ser, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Ser obedientes não é para alcançarmos a salvação, mas sermos obedientes é para permanecermos na salvação. Amém. Nos ajude a adorar a ti, porque nós fomos feitos para adorar. Queremos, Senhor, te adorar com tudo o que temos e o que somos. Inclusive, Senhor, guardando o Santo Sábado, memorial da criação e da redenção. Amém. Não foi instituído por homens, mas foi instituído pelo Senhor. E o sábado foi criado para o homem, para que ele vivesse em abundância. E não o homem criado para o sábado. Assim que a obediência não significa que nós devemos desprezar o sábado, mas através da obediência nós podemos ter a certeza de que o Senhor quer o melhor para nós. Amém. Nos dê, Senhor, a tua paz nesse dia, nos guia nossos afazeres nesse dia de preparação, que preparemos para o seu santo sábado. Isso que nós te pedimos em teu sagrado nome. Amém. 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 Então, pessoal que está nos assistindo, que Deus abençoe, Deus te proteja, te guarde e ilumine em cada um desses temas. E amanhã, no próximo estudo, nós continuaremos então com o último tema. Um grande abraço. Amém. Amém.